Ora viva, cá estamos de novo, 20 valores, e hoje temos uma versão simplificada. Numa altura de festas, vamos ter como assunto de programa projetos educativos e vamos ter apenas a grande entrevista com o Dr. Luís Costa. Passemos então à grande entrevista. Ora, como dissemos no início, hoje, na grande entrevista, temos o privilégio de ter connosco o Dr. Luís Costa. É diretor do agrupamento de escolas Mirador de Alfazina, localizado na Sobreda da Caparica. Para quem está em Lisboa, é na outra banda, como nós costumamos dizer. E vamos falar sobre o projeto educativo desta escola. Dr. Luís Costa, muito obrigado por aqui estar connosco hoje, enriquecendo este nosso programa, hoje dedicado a projetos educativos, e escolhemos o vosso porque, numa visita à vossa escola, gostei muito daquilo que lá vi e pareceu-me bastante interessante o projeto educativo que têm, enfim, para o mandato, que, segundo creio, iniciou há pouco tempo. Agradeço o seu convite. Efetivamente, o projeto educativo iniciou-se este ano, portanto, assumi o cargo de diretor do agrupamento já no final do ano letivo anterior e apresentei um novo projeto educativo para os 4 anos do meu mandato, que iniciei em abril. E quais são os pontos principais, os objetivos principais que se propõem a alcançar neste mandato no vosso agrupamento escolar? Já agora, o agrupamento, os graus de ensino que tem é desde... Vai desde o jardim de infância até ao 3º ciclo. Portanto, jardim de infância, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos. São quantas escolas assim agrupadas? Temos 2 escolas agrupadas, escola sede e uma escola. Muito bem. Que serve ali a população da zona da Sobreda da Caparica, em termos territoriais, não é? Mais precisamente Monte da Caparica. Monte da Caparica. Monte da Caparica. Portanto, a Sobreda é um bocadinho mais lateral, mais na periferia. Nós ficamos ali em Almada, na periferia, mesmo no monte, já na nova freguesia da Caparica-Trafaria, e, portanto, encravados num bairro social criado por volta de 1973, 74, para alojar famílias que viviam em condições degradantes e também em habitações clandestinas. O bairro iniciou-se ali com uma grande população, vieram de diferentes locais, portanto, desenraizados do meio. A posteriori, criou-se porque a densidade populacional foi aumentando, até porque as etnias de origem são normalmente famílias muito numerosas, e devido à necessidade de dar resposta àquela procura, àquela população, houve necessidade de criar uma escola que está inserida no bairro e, portanto, uma escola inserida num meio muito carenciado, com fraca literacia, dificuldades económicas, muito desemprego, muitas etnias misturadas. E, enfim, uma escola que veio dar resposta, tentar dar resposta às necessidades, mas que, de alguma maneira, concentrou uma diversidade cultural e étnica que, por vezes, é difícil de conciliar. E isso me permite, professor, essa é uma missão nobre, porque a escola pública tem que dar resposta ao público que ali tem, ao contrário dos privados, que se podem dar ao luxo de escolher quem querem lá dentro. Mas a integração é isso mesmo, é todos terem direito, pelo menos acesso a, pelo menos terem isso, é uma obrigação da escola pública, é uma missão à qual não se pode fugir, não é? E vocês têm essa preocupação, porque têm ali um universo tão heterogéneo em termos de pessoas e de origens que não podem fugir a isso. Exatamente. Eu fiz parte da direção anterior, portanto, já com alguma experiência na direção anterior, mas é evidente que tenho uma perspectiva e
uma visão, ainda que partilhando dos princípios comuns da direção anterior, talvez mais de acordo com a minha formação de base, com as minhas orientações, com a minha educação e, portanto, apesar de pretender continuar a manter algumas linhas gerais, tem com certeza o meu projeto um cunho particular e procurarei continuar no essencial algumas linhas orientadoras que vinham de trás, nomeadamente estruturar a escola para a área dos projetos, manter uma ligação forte e grande ao meio, que é fundamental para nós, fazer com que a escola seja atrativa, portanto, não que gostaria que os alunos viessem à escola porque gostam da escola e não por uma obrigação. E tem que ser essa a maneira de ser e de estar da escola. Ainda que isso conflitua por vezes com alguns interesses, digamos que de indisciplina, de relação conflituosa que possa por vezes existir na abertura da escola ao meio, porque são etnias por vezes com culturas enfim, heterogéneas e que não conciliam a sua maneira de estar com a maioria dos cidadãos e, portanto, querem-se fazer ouvir, por vezes, por uma maneira menos digna. No entanto, a abertura que nós temos feito tem-nos propiciado ver melhorias, portanto, na relação com a escola, das famílias com a escola, no aproximar das pessoas à escola, na maneira de estar e, portanto, hoje em dia já entram na escola para colaborar e não muitas vezes para questionar, como acontecia no passado, com muita agressividade e, felizmente, pela nossa maneira de ser e de estar, temos tentado e conseguido mudar essa situação. É um pouco aquela teoria do 20-80, não é? 20 é a ação, 80 é a reação e muitas vezes esquecemos dessa. Exato. Eu penso que uma escola fechada num meio cultural como aquele é muito complicado. Portanto, tem que haver da nossa parte algum espaço de diálogo, alguma abertura, alguma compreensão e muitas vezes procurar colocar-nos no lugar do outro para compreendermos as suas reações e as suas dificuldades e chegarmos até eles. Portanto, isso é uma coisa que nós vamos aprendendo com o tempo e, pondo em prática depois alguns princípios, conseguimos conciliar estas dificuldades. Houve alturas em que o professor era, digamos que, uma autoridade a quem se reconhecia, como dizer, uma credibilidade, um respeito que era inquestionável. Mais tarde passou-se do 8 para o 80, em que os professores perdem a sua autoridade. Hoje em dia há alunos que, consoante se portam em casa, portam-se mal em casa, também se portam mal na escola. E os pais nem têm tempo, passam mais tempo fora de casa, alguns com mais do que um emprego para poder sustentar a família e, portanto, nem sequer têm tempo para cuidar dos seus petizes. Isso traz novas exigências à escola. Exigências não só a nível da competência e da preparação dos professores, como também do pessoal que com eles lida, o pessoal auxiliar, o pessoal, como é que é? Operacional. Operacional. Assistente operacional. Assistentes operacionais. Sim, é verdade, e a nossa escola tem tido essa preocupação de procurar formação para todos os funcionários que trabalham na nossa escola, desde os docentes aos não docentes. É fundamental para nós estarmos preparados para lidar com culturas diferentes, ter um autocontrole também sobre a nossa ação e, de alguma maneira, estimular a afetividade. Porque nestes bairros, a maioria das famílias não acompanham os educandos, não propriamente por falta de tempo, porque ali o desemprego é grande, mas muitas vezes por falta de conhecimentos. Okay. Portanto, o fator mais limitante da participação na escola, do acompanhamento dos alunos, é mais a iliteracia do que propriamente a indisponibilidade temporal. No entanto, nós procuramos que os nossos profissionais tenham capacidade de resposta adequada para minimizar estes potenciais conflitos. Nós procuramos ter docentes que, além do domínio científico, dentro do possível, que nos é possível escolher, porque a escolha hoje em dia também é muito limitada, mas que também tenham gosto pela profissão, que tenham espírito de iniciativa, de experimentação, de lidar com o outro, de compreender o outro.
que sejam tolerantes, que tenham capacidade de empatia, que tenham rigor, mas que tenham simultaneamente exigência. Não podemos ser laxistas e, pelo facto de haver culturas muito diversificadas, não exigir rigor e cumprimento de regras. Depois, os nossos docentes são também pessoas muito empenhadas, com uma dedicação extraordinária, e isso é uma mais-valia para o nosso agrupamento, ainda que os resultados muitas vezes não apareçam tal como nós desejamos. Desejávamos melhores resultados, mas trabalhamos muito para isso e temos que passar pelas áreas que, a nosso entender, digamos que limitam um bocadinho estas atitudes e estes comportamentos. Que projetos é que vocês têm para aliciar os alunos a gostarem da escola? Se me é permitido utilizar este termo, aliciar. Ou motivar. Motivar. Sim, é uma preocupação que tem vindo já da direção anterior, que é trabalhar a escola pelos projetos. Nós entendemos que é uma maneira de motivar fortemente os alunos, de os integrar, de se interessarem por aquilo que eventualmente a escola lhe oferece e, a partir daí, trabalhar aquelas disciplinas mais académicas a partir dessa situação. Nós, desde muito cedo, assumimos cargos da direção, apostámos fortemente nos projetos. Começámos com muitos projetos, a participar em todos deles, inclusive ganhámos alguns prémios, nomeadamente o Escola Alerta, a nível nacional. Portanto, foi um prazer para nós termos participado e ter ganho este prémio nacional, além do regional. Já agora, o Escola Alerta, Alerta era basicamente o quê? Era uma escola, portanto, era um conjunto de projetos que eram apresentados e selecionados em função do seu interesse e da motivação. O nosso passava por uma tentativa de melhorar os acessos para alunos com dificuldades motoras. Muito bem. E, portanto, envolveu a comunidade toda e, portanto, foi um projeto que se acabou por se concretizar, reduzindo essas barreiras arquitetónicas que dificultavam o acesso aos alunos. Depois disso, participámos em vários projetos com a Unidade de Saúde Familiar, enfim. Recentemente ganhámos um prémio atribuído pela EPIS, foi já este ano. Depois temos muitos outros projetos, temos, no caso para tentar controlar a falta de assiduidade e de pontualidade, que é para nós o principal problema que se coloca às aprendizagens da nossa escola. Temos uma variedade grande de etnias e uma delas é a etnia cigana, com última contagem mais de 15%, andava à volta de 7% de alunos de etnia cigana, o que é significativo para um agrupamento. E como todos nós sabemos, esta etnia não tem tradições de pontualidade, de assiduidade, de trabalho, de rigor. E, como tal, temos que tentar melhorar esta situação. Então, criámos vários projetos, temos uma assistente social, temos uma psicóloga e um dos projetos que tentámos implementar foi a Hora. A Hora era, digamos, todos os alunos que pontualmente não chegavam à sala de aula eram canalizados para um gabinete onde, eventualmente, com a psicóloga e com a assistente social, era trabalhado o porquê e a motivar para essa frequência. Depois, temos outros projetos que passam por acolher os alunos numa ludoteca, por criar um projeto importante que fez já alguma carreira até internacional, o Stucata, que era dirigido... Stucata? Stucata. 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 Portanto, era um projeto que integra, portanto, um projeto musical que integra instrumentos recolhidos do lixo, enfim, bidons, jantes de automóveis, canos, etc. Instrumentos feitos a partir de lixo, não é? Exatamente, a partir de lixo, exatamente. Com uma colega que esteve lá há alguns anos e que, infelizmente, este ano não temos o prazer de conseguir ter colocado lá. Portanto, era um projeto muito importante para a nossa escola, porque, além de ser muito visível no exterior e muito solicitada na área, era um projeto orientado para alunos com fraca assiduidade, com fraca pontualidade, com problemas de comportamento, e fazê-los participar desta maneira na área da percussão era uma fonte motivadora para eles não faltarem à escola, não faltarem às aulas e também para terem sucesso, porque é exigido para pertencer ao projeto estar
estar integrados na escola, sem faltas, sem maus comportamentos, porque, caso contrário, haveria, digamos que... Isso é uma ideia brilhante. Foi uma ideia importante para nós e é pena que estamos na iminência de poder perder o projeto. Já perdemos a professora, estamos a pensar em preparar uma candidatura a um projeto para a autarquia local nos poder apoiar. Neste caso, Almada, não é? Neste caso, Almada, exatamente, que tem sido o município que nos tem ajudado imenso. Honra seja feita, tem sido o nosso maior aliado, um dos nossos grandes parceiros. Este projeto teve já atuações no estrangeiro, nomeadamente o intercâmbio com a Alemanha, onde já estiveram por 2 vezes. Isso é fantástico. E onde já tivemos a retribuição de alunos alemães. Fantástico. Portanto, na nossa escola, que vieram também agradecer e isto é uma mais-valia para os nossos alunos, porque é um projeto ambicioso. Eles viajaram por sua conta, com as despesas pagas, como é evidente, mas foram um veículo para os colegas, fizeram um feedback à escola e aos colegas muito importante e alguns deles foi a primeira vez que andaram de avião, que saíram do país e isto é fundamental para nós termos projetos nesta área. Eu estou-me a recordar, por exemplo, um outro caso em que me deu prazer ver pais a falar com filhos através de uma visita ao Estádio da Luz para assistir a um jogo de futebol. Uma colega que arranjou os bilhetes e eu penso que, em alguns casos, foi a primeira vez que pais e filhos entravam num diálogo sereno e interessante, além de ser a primeira vez que entraram no Estádio da Luz. Relativamente ainda aos outros projetos, temos agora já iniciado um projeto com as escolas de judo do Benfica, portanto, que é uma mais-valia também para os nossos alunos. Ocupar os nossos alunos é uma das nossas prioridades. Claro. E esperamos ter, no início de março, em funcionamento, o projeto Orquestra Geração. Portanto, a Orquestra Geração em Almada, com a colaboração mais uma vez, da nossa autarquia, porque há um protocolo de colaboração assinado e teremos também a Orquestra Geração com cerca de 30 alunos, a começar já com 6 anos, 7 anos, e será garantidamente uma mais-valia para o nosso agrupamento e para o bairro. A Câmara Municipal tem feito muito agora, ultimamente, pelo espaço exterior, instalou uma biblioteca, instalou umas piscinas, portanto o espaço envolvente vai se tornando melhor, mais agradável e isso vai dando responsabilidade aos seus habitantes por preservarem esse espaço. Aliás, a nossa escola, estando numa área periférica, com uma vedação que é fácil de aceder, tem sido preservada pelos alunos e pelos habitantes. Portanto, recentemente, apesar de termos câmaras de videovigilância, não tem havido assaltos, não tem havido entradas. Portanto, eu penso que a comunidade começa a preservar a sua escola e entendê-la como uma escola. Depois temos ainda também o nosso polivalente, também com um protocolo de colaboração que estabelecemos, portanto, ocupado diariamente, quer com associações locais, quer com outros que vêm mesmo longe e que nos procuram, e que é para nós também mais uma fonte. É uma escola aberta à comunidade. Uma escola o mais aberta possível à nossa comunidade. Precisamos que os alunos vão para a escola porque gostem da escola, não porque se sintam obrigados a ir para a escola. É evidente que há muita coisa que teremos que tentar ajudar a construir, porque nós, antes de termos alunos, temos pessoas. Claro. E muitos dos nossos alunos precisam de ser ajudados a crescer. Temos também algumas necessidades básicas que não estão satisfeitas, nomeadamente a nível da saúde, apesar da colaboração que temos com o Centro de Saúde, a nível da alimentação, enfim, a nível da formação, das regras, porque as convivências no exterior da escola orientam para outros interesses e não propriamente para a escola. E, portanto, precisamos trabalhar isso tudo, em parceria com muitos dos nossos parceiros que acolhemos e que procuramos alargar o mais possível. E, portanto, estamos muito empenhados em que, através dos projetos, consigamos motivar os alunos e as famílias para partilharem, para participarem na escola. Qual é o universo de alunos que o agrupamento tem, professor? O agrupamento tem, a meu entender,
a dimensão ideal. Ideal, e eu digo ideal porque nós conseguimos, docentes e não docentes, tratar quase todos os alunos por tu. Porque os conhecemos. Isso é uma vantagem muito grande. É uma vantagem, claro. Nós estamos com cerca de 650 alunos no total e ficamos muito gratos e muito reconhecidos e muito contentes quando alguns dos nossos alunos que saem da escola voltam mais tarde, alguns porque quiseram sair e depois voltam porque não encontraram as condições que nós lhe damos, e outros agradecer aquilo que nós fizemos por eles. E alguns deles voltam até com alguns colegas para pedir explicações. Porque nas escolas grandes são um número. Exatamente. E não são reconhecidos nem o seu trabalho, nem o seu percurso. E, portanto, para nós é uma mais-valia, é grato o reconhecimento que esses alunos nos trazem, as visitas que nos fazem, e esse agradecimento. Isso é muito bonito. Dr. Luís Costa, eu conto aqui pelo menos 8 projetos extraordinários. Um deles internacionalizou-se. A vossa comunidade, Monte da Caparica, Almada, Portugal, só se pode orgulhar de ter uma escola que leva assim tão longe aquilo que faz. Tenho muita pena que não haja condições para manterem a professora e para manter o projeto. Espero que com o novo ano abre-se um novo ciclo, e cada vez que há um novo ciclo as coisas tendem a melhorar, e que tenham condições para manter não só este projeto, como até para desenvolver outros projetos que tenham em carteira. Não tenho nenhuma dúvida que estes 8 projetos fazem da vossa escola uma referência nacional, porque não é fácil estar no lugar do Dr. Luís Costa, não é fácil estar no lugar da docência pública em Portugal, e não é fácil quando temos um universo tão heterogéneo de alunos, de origens tão diversificadas, com tradições e com valores tão diversificados, e desta mescla conseguir aqui melhores cidadãos para o país, que é disso que nós precisamos, ao cabo e ao resto. É este o papel extraordinário que o Dr. Luís Costa e a equipa dele desenvolvem, e, enfim, e na sua pessoa e com o seu exemplo, outras comunidades escolares e outros docentes por esse país fora. E depois aqui também, e isto começa a ser um denominador comum, que é a boa ligação com a autarquia local. Eu sabia que a Almada é um município que está muito próximo das escolas, à semelhança de outros municípios aqui na Coroa de Lisboa. Enfim, noutros pontos do país isto acontece também, mas não com, enfim, o impacto ou com o enfoque que aqui tem. E Almada, de facto, é um município que se preocupa muito com a área da educação, e julgo que um dia que a municipalização, não gosto deste termo, mas a municipalização da educação venha a ser uma realidade em todo o país, Almada praticamente já o faz, já trabalha com as escolas, assim como outros municípios, que eu não vou citar porque não tenho aqui representantes deles. Mas é uma tarefa que fica facilitada, não tenho dúvidas nenhumas. E estes 650 é preciso depois também, temos este problema da baixa natalidade, as gerações não se estão a renovar ao ritmo que é necessário, o que é uma pena. Isto reflete-se nas escolas. Hoje têm 650 alunos, se calhar daqui por 10 anos o número será mais pequeno. Isto é uma preocupação também para vocês. É uma preocupação para nós, e é um dos pontos fracos que nós detectamos. Nós, neste ano, conseguimos abrir mais uma sala pré-escolar. Tínhamos o número de alunos no primeiro ciclo tem vindo a diminuir. Tínhamos procura para isso, e, portanto, com mais uma escola pré-escolar, pode ser que consigamos manter, portanto, a população à procura. No entanto, temos também aberto cursos que nos permitem angriar alunos nas áreas limítrofes e nas outras escolas, cursos vocacionais. Por um lado, alimenta a escola, por outro lado, acarreta-nos graves problemas a seguir, porque muitas vezes são alunos com insucessos obtidos e que depois, enfim, vem um pouco de... Necessitamos trabalhar muito mais depois o comportamento, as atitudes, e, portanto, trazem-nos problemas, ocupam-nos espaço que poderia ser canalizado e energia que poderia ser canalizada para outras áreas. No entanto,
dado o insucesso que há, quer no agrupamento, quer nas redondezas, é necessário nós termos uma oferta diversificada. E o nosso projeto passa também por aí, por por abrir a oferta o mais possível em áreas de procura dos alunos e de gosto dos alunos e não como número. E, portanto, isso é também uma das nossas preocupações. O Concelho de Almada e o Distrito de Setúbal estão vocacionados para a hotelaria e, portanto, nós temos apostado na hotelaria. Exato, que eu ia perguntar, é mais temos para... apostado na hotelaria. Faz todo o sentido. Depois também o desporto, que é uma procura muito grande de alguns alunos com insucesso e, portanto, procuramos de alguma maneira responder a essa situação. Depois temos tido a preocupação ainda de reforçar, eu ainda podia ter falado de mais alguns projetos, que é o projeto Turma Mais, a que aderimos, portanto, para tentar que os alunos consigam melhor aproveitamento, o EPIS, como já tinha falado, o Fénix, enfim. Há um conjunto de projetos, tudo aquilo que for projeto nós aderimos e concorremos a todos. É uma maneira de haver entrosamento entre os técnicos, os nossos professores, enfim, e toda a comunidade exterior, por um lado, e por outro lado também de motivar-nos para estarmos sempre com a esperança de melhorar os nossos resultados, que esses são os nossos objetivos. Nós, enquanto defensores da causa pública, temos que apresentar resultados e, portanto, nós sabemos que quem dá quer receber e nós temos a obrigação também de prestar contas. Muito bem. Temos que maximizar os meios que nos são disponibilizados. Muito bem. Dr. Luís Costa, uma pergunta difícil. Se fosse Ministro da Educação, diga-me uma medida que gostaria de ver implementada e que ainda não foi. Eu diria já o mais fácil, que seria, ainda que não se aplique ao meu agrupamento, que seria a redução do número de alunos por turma. Isso é importante. Isso é importante, mas penso que não será só por aí. Eu penso que a questão... vou falar para os rankings, eu não queria ir por aí. Deveria ser, de alguma maneira, uma maneira de fazer uma discriminação positiva. Apontados como os maus, já que estão maus, com maus resultados, vamos dar-lhe mais recursos, mais meios. Okay. Dar às escolas, no meu caso particular, aquilo que eu gostaria era que as escolas e agrupamentos com autonomia pudessem escolher os seus docentes, os seus funcionários. Infelizmente nós ainda não conseguimos. Não, estão hierarquizados, graduados e, portanto, vem quem está a seguir. E muitas vezes passam, e já passaram pelo nosso agrupamento, excelentes profissionais, muitas vezes jovens, com ideias novas, que nos deram provas, mas que nós não conseguimos reconduzir. E fazemos muitas vezes formação que a seguir vai servir a outras escolas, mas gostaríamos que ficasse no nosso agrupamento. E investem naquele recurso que depois vai servir a outro. Eu penso que para as escolas com autonomia, as escolas TAPE, faria todo o sentido que as escolas... Portanto, aprofundar a autonomia, neste caso. Sim, exatamente. Eu diria não propriamente que seja a direção a escolher, a selecionar esses docentes, mas que fosse o Conselho Geral, através de uma proposta da direção, que desse o seu aval a determinado docente, à integração de determinado docente nesse agrupamento, pelas provas dadas. Porque é evidente que é sempre perigoso haver a possibilidade de selecionar quem se quer, mas desta maneira, com a supervisão de um Conselho Geral, não haveria qualquer problema nisso. E seria uma mais-valia. Haveria aí uma validação e envolvimento de todos os órgãos. Seria uma mais-valia para todos nós. Dr. Luís Costa, o tempo aqui limita-nos um bocado. Um bocado não, bastante. A conversa está agradável, mas fica aqui o seu testemunho do seu agrupamento, do agrupamento de escolas Mirador de Alfazina, no concelho de Almada, Monte da Caparica, eu contei 8, mas são mais de 8, depois acrescentou mais 2 projetos, portanto, para cima de uma dezena de projetos. É o contributo desta escola, é o contributo da equipa do Dr. Luís Costa para o país, e eu saúdo isso. E já agora, se o nosso Ministro da Educação nos estiver a ouvir, enfim, que olhe pelo menos para esta proposta que o Dr. Luís Costa faz. Vamos agora passar à rubrica Apontamentos. E agora, na rubrica Apontamentos, 2 pequenos apontamentos para vocês. O primeiro apontamento, ligado ao programa Erasmus, um programa europeu, ligado às escolas, às universidades, fazer uma referência a uma plataforma, eTwinning, que é uma plataforma que permite que as escolas desenvolvam projetos em geminação com outras escolas.
É muito interessante, é uma plataforma fácil de utilizar. Em Portugal, cerca de 70 comunidades escolares já partilham programas com outras escolas estrangeiras. Portanto, a partilha de programas é sempre com outras nacionalidades e, de facto, é uma boa possibilidade para que as escolas possam colocar aos outros aquilo que melhor fazem no seu interior. Uma segunda nota, agora relativa a um centro de formação de escolas do Concelho de Oeiras, cujo diretor é o Dr. José Caselas, que já tivemos o privilégio de ter aqui entre nós, para chamar a atenção, e o site deste centro de formação está em rodapé, para chamar a atenção para quem quiser aceder a este site e ver o projeto Mochila. O projeto Mochila é um projeto interessantíssimo, é uma ajuda que se quer fazer aos alunos de Moçambique e, para tal, basta que, com uma mochila e material escolar que é referido neste site, poderem ajudar um aluno em Moçambique. Um pequeno gesto para nós, um grande gesto para quem vai beneficiar deste projeto. E agora vamos passar ao Tome Nota. E agora, no Tome Nota, eu solicito a vossa atenção para que no dia 23 de janeiro decorrerá mais uma palestra do ciclo de palestras Lembrar o Holocausto, desta vez com o tema O Holocausto na Filosofia, no auditório da Escola Sede Dom Dinis, em Lisboa, promovido pelo Centro de Formação Contínua de Professores António Sérgio, parceiro do Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, e fica na rua Manuel Teixeira Gomes, em Chelas, Lisboa. A entrada é livre, os últimos ciclos de palestras têm corrido com bastante afluência, convém, se tiverem nisso interesse, fazer a marcação antecipada e convido-os a ir então no dia 23 de janeiro a assistir a mais esta palestra. E está de parabéns, mais uma vez, o diretor do centro, o Dr. Joaquim Melo, alguém que também já aqui tivemos o privilégio de ter connosco. Carpe diem e tenham uma boa semana.